Agradecemos por estar aqui para ouvir nossa história. Aqui está um breve resumo antes de começarmos. A tranquila cidade de Valença é assombrada pela lenda do fantoche do capeta. Um boneco amaldiçoado que aparece durante a lua cheia, levando confusão mental e terror aos seus espectadores. Um forasteiro chamado César desafia a lenda e acaba sofrendo os efeitos da maldição do fantoche, reforçando o medo dos moradores. Em uma reviravolta, a jovem corajosa Maria enfrenta o fantoche do capeta com uma canção de coragem e amor, fazendo com que ele se desintegre. No entanto, a vitória é temporária, pois o fantoche do capeta se transforma em algo mais temível. O fantoche das trevas, uma sombra que se infiltra nos medos mais profundos. Agora, Valença enfrenta um novo desafio contra esse mal que se esconde nas sombras da noite. Vamos começar. A pequena cidade de Valença, localizada no interior do Brasil, sempre foi conhecida pela sua tranquilidade e hospitalidade. No entanto, uma lenda sombria pairava sobre a cidade que deixava os moradores em constante temor. A lenda do fantoche do capeta. A lenda dizia que, durante a lua cheia, um fantoche amaldiçoado aparecia na praça central da cidade, realizando apresentações que causavam confusão mental nos espectadores. Os que assistiam a essas apresentações relatavam terríveis pesadelos, alucinações e perda de memória. Em uma noite de lua cheia, um forasteiro chamado César, descrente da lenda, decidiu desafiar o temido fantoche. Ele se sentou na praça central, esperando pela aparição do misterioso boneco. À meia-noite, uma neblina densa cobriu a praça e, de repente, uma figura pequena e sinistra surgiu. Era o fantoche do capeta. O boneco tinha olhos vermelhos brilhantes e um sorriso malévolo. Ele começou a dançar e a realizar uma apresentação macabra, ao som de uma música que parecia vir de dentro de sua própria essência. César, hipnotizado, não conseguia desviar o olhar. Ele podia sentir sua mente se confundindo, embaralhando suas memórias e pensamentos. Quando a apresentação acabou, César estava sozinho na praça, confuso e amedrontado. Ele correu para casa, mas os efeitos da apresentação do fantoche do capeta não desapareceram. Ele começou a ter visões aterrorizantes, esquecia de momentos importantes de sua vida e tinha dificuldades em distinguir a realidade dos pesadelos. A notícia da aprovação de César se espalhou pela cidade, reforçando o medo dos moradores e a lenda do fantoche do capeta. A Praça Central, antes um local de encontro e alegria, tornou-se um lugar de medo e desespero, um lembrete constante da presença maligna que assombrava a cidade. A lenda do fantoche do capeta, com sua apresentação que causa confusão mental, continua sendo um conto de terror que assombra a cidade de Valença. E César, o forasteiro que desafiou a lenda, tornou-se um lembrete vivo do poder do fantoche, um testemunho de sua existência aterrorizante. O fantoche do capeta é uma entidade de aparência perturbadora. Seu corpo é coberto por uma camada de tecido preto desgastado, com fios soltos que se assemelham a veias negras. Seus olhos são duas esferas vermelhas que brilham intensamente na escuridão. E seu sorriso malévolo é uma linha retorcida, cheia de dentes pontiagudos e amarelados. Ele é um ser de personalidade sombria e manipuladora. Ama semear o caos e a desordem, deleitando-se com o medo e a confusão que causa. Ele é astuto e cruel, desfrutando do tormento psicológico que impõe aos seus espectadores. A motivação do fantoche do capeta é um mistério tão profundo quanto sua existência. Alguns dizem que ele é o espírito de um ventríloco malévolo que foi amaldiçoado a vagar pela terra como um boneco. Outros sugerem que o fantoche é a encarnação de um demônio antigo, cujo único propósito é espalhar o medo e a loucura. Ele parece se alimentar do terror que provoca, tornando-se mais forte e mais assustador a cada apresentação. É como se cada grito de horror, cada pesadelo induzido, cada mente confundida, o alimentasse, dando-lhe mais poder para continuar sua dança macabra. O fantoche do capeta é uma figura terrível, cuja mera presença é suficiente para gelar o sangue. Sua dança é uma sinfonia de horror, sua risada é o som do desespero e seus olhos são o abismo da loucura. Ele é a personificação do medo, um lembrete constante de que, mesmo na pequena e tranquila Valença, o mal pode se manifestar de formas inesperadas e aterrorizantes. O fantoche do capeta, após meses de semear o medo e a desordem em Valença, decide realizar uma apresentação final, prometendo um espetáculo como nunca antes visto.
A cidade, paralisada pelo terror, mas desesperada para pôr fim ao reinado de terror do fantoche, decide assistir, na esperança de encontrar uma maneira de derrotá-lo. Na noite do espetáculo, o fantoche do capeta começa sua dança macabra. Seu corpo de tecido preto se move de maneira desordenada e inumana. Seus olhos brilham com uma intensidade aterradora e sua risada ecoa pela cidade. O medo é palpável, mas os moradores de Valença permanecem, observando com determinação apavorada. Inesperadamente, uma figura se levanta da multidão. É Maria, uma jovem corajosa e astuta que, apesar do medo, é movida por uma força interior para enfrentar o fantoche do capeta. Ela começa a cantar, sua voz clara e forte cortando a risada maligna do fantoche. A canção de Maria é uma antiga lenda local, uma história de coragem e amor que desafia o mal. À medida que ela canta, o fantoche do capeta parece hesitar. Seus movimentos tornam-se erráticos e seu brilho diminui. A confusão mental que ele tinha causado começa a desaparecer, substituída por uma sensação de esperança e determinação. O fantoche do capeta, em um último esforço para manter seu poder, lança-se contra Maria. Mas a jovem, com uma coragem inabalável, continua a cantar. Sua canção se torna um hino de resistência, ecoando por toda Valença. E então, o inimaginável acontece. O fantoche do capeta começa a se desintegrar, seus fios soltos se desfazendo, seus olhos vermelhos se apagando. A figura aterradora se dissolve em uma pilha de tecido preto, enquanto a risada maligna desaparece no silêncio da noite. A cidade de Valença suspira aliviada. Maria, a corajosa heroína, havia derrotado o fantoche do capeta com a única arma que ele não podia combater: a coragem para enfrentar o medo e a força do amor e da esperança. A história do fantoche do capeta termina, mas a lenda de Maria, a jovem que derrotou o mal com uma canção, apenas começa. Enquanto a cidade de Valença celebrava a vitória de Maria, uma sombra escura e sinistra se agitava nas profundezas da floresta que circundava a cidade. Os restos do fantoche do capeta, que haviam se transformado em uma pilha de tecido preto, começaram a se mover, um sussurro de maldade se espalhando pela terra. Em uma reviravolta terrível, o fantoche do capeta não havia sido totalmente derrotado, mas sim transformado. No coração da escuridão, ele havia se tornado algo ainda mais temível: o fantoche das trevas. Agora, não mais limitado pela forma de um fantoche, ele se tornou uma sombra, uma entidade capaz de se infiltrar nos medos mais profundos e nas sombras mais escuras. Enquanto Valença dormia, a nova forma do fantoche das trevas começou a se espalhar, uma sombra escura e sinistra que se infiltrava nas casas e nos sonhos dos habitantes da cidade. O medo começou a se espalhar novamente, mas desta vez de uma maneira mais insidiosa e perturbadora. A luta contra o fantoche do capeta havia terminado, mas a batalha contra o fantoche das trevas estava apenas começando. A cidade de Valença teria que encontrar uma nova maneira de resistir a este mal, um mal que agora se escondia nas sombras e na escuridão da noite. E agora, queridos telespectadores, se vocês estão ansiosos para descobrir como a cidade de Valença enfrentará esse novo desafio, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum episódio dessa história emocionante. E se gostaram deste vídeo, por favor, deixem o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Até a próxima!